que essa segunda-feira seja uma segunda-feira de luz, uma segunda-feira tranquila pra você, que você, tenha passado uma semana ótima. A gente teve um pequeno tumulto na semana passada, a gente não conseguiu fazer o papo de concurseiro. O João Wilson teve um probleminha, Nath não estava aqui, a Nath estava viajando e acabou que a gente não fez o papo de concurseiro. Inclusive, mas estávamos viajando para levar os meninos do TRT, Sim. que falaram aí muito, assim, da Fumarc, viu? Foi. Vi. Fumarc, alô Fumarc, né? Vejam aí com carinho essas questões para os meninos. Tá quando aqui para ir lá fazer essa prova? Chega lá, Lid. Eu vi que eles falaram que a prova foi muito fácil, né? Pois é. Nível baixo. Baixíssimo. Foi isso? Foi. Não mediu conhecimento. Teve várias questões lá, também passíveis de recurso. Estamos aguardando. Era então, TRT Minas Gerais. Isso. Pronto. Gente, a gente vai começar aqui o nosso papo de concurseiro, tá? Eu tô passando aqui as mensagens só pros meninos saberem que a gente tá começando. É porque ela faz tudo ao mesmo tempo, gente. A incrível, loucura do incrível. planeta Terra todinho, 1001 utilidades aqui, né? E aí, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês. Hoje a gente tem uma convidada top. Ela é top. A gente vai apresentar a convidada, depois volta, porque a gente agora tem um cronograma a seguir. Mas, presta atenção. Eu vou fazer a apresentação, tá certo? Primeiro, ela já foi funcionária do Prime. Ela já ganhou um prêmio da funcionária mais bem-humorada do Prime. Que prêmio foi aquele? Tu ganhou um prêmio, né? No Prime. Mas esse prêmio de mais bem-humorada foi eu que dei, né? E aí, aqui a gente tem uma condição, né? Não é uma condição obrigatória, mas ela é quase obrigatória para ser funcionária do Prime. Tem que estudar para concurso. 80% dos funcionários do Prime estudam para concurso, né, Normando? Lid, deixa eu te pedir uma coisa. Primeiro, entrega o presente pra nossa convidada. Olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, Depois vai rolar as fotos Presta atenção, pronto, Renatinha. Presta atenção. Todo convidado que vem aqui vai receber uma caneca do Papo de Concurseiro, tá? Eu vou me levantar pra mostrar, tá? Mostra, Lid. Nós estamos sendo patrocinados, porque a gente agora é assim. Isso aqui é patrocínio. Muito bom. Nós estamos... Essa... Tá faltando patrocínio de comida, tô dando só o toque, só joguei. Cadê o The Pizza? Pra me patrocinar aqui. The Pizza não sei, gente, eu não posso. Gente, eu comecei hoje. Mas a gente come, né, Renatinha? Tá tudo certo. Papo de concurseiro, sim. Aí deixa eu falar aqui. Convidada vai receber. Todas as convidadas vão receber, né? Todos os convidados. E aí deixa eu só apresentar aqui, porque a Renata vai se apresentar rapidamente. E depois a gente flui aqui a nossa conversa, né? Renatinha era funcionária do Prime, considerada a funcionária mais bem-humorada que o Prime teve, né? Inclusive ganhou uma estatueta. Não, deixa aqui que eu ainda vou falar da Chamegos, tá? E aí Renatinha foi aprovada no concurso da EBSER para o cargo de administrador, para o emprego, vamos falar a nomenclatura certa, para o emprego de administrador. E hoje a Renata é administradora da EBSER, que é uma empresa que trabalha na questão do gerenciamento aí junto às faculdades do país, né, Renata? Isso. Pronto. Com vocês, Renatinha! Seja muito bem-vinda, Renatinha. Obrigada por aceitar o nosso convite e retornar a casa agora como concursada. Não é? Ai, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, porque vocês são duas pessoas que eu gosto demais, que eu admiro demais, vocês sabem disso. Eu tenho um amor enorme por vocês. Ei, Então, tu foi um sabe prazer. que as nossas fotos, elas davam um ciúme, aí eu parei de postar, né? Agora vamos continuar. Vamos continuar. Gente, tem ó, fotinho? deixa eu só te cortar só um pouquinho, desculpa. Todos os nossos convidados vão receber a caneca Papo do Concurseiro. E isso é um patrocinado, tá? Bote lá, filho, na TV. Você coloca na TV? Da Chamegos Personalizados. A Chamego que tá patrocinando as nossas canecas, tá certo? E se você quiser seguir a Chamegos, o Instagram da Chamegos é... Opa, volta lá. Não conseguiu, ficou... Deixa eu olhar aqui o Instagram da Chamegos. Vou olhar aqui pra vocês. Opa, pronto? Chamegos Personalizados lá no Instagram. Segue a Chamegos. Pede o cupom de desconto. Essa garrafa é da Chamegos.
essa caneca é da Chamegues, tudo aqui tem sido da Chamegues, tá? Tia Lídia, garota propaganda da Chamegues. Então tem um cupomzinho de desconto lá pra vocês. Eu sou aluno da Tia Lídia, eu quero um desconto. Porque você precisa desse desconto, tá bom? Pronto, agora eu vou passar aqui a palavra pra Renata e depois a Nath vai começar o nosso papo de concurseiro. Vai lá, Renata. É contigo, Renata? Pra me apresentar. Pra você se apresentar. Por enquanto, só se apresentar. Oi, gente, boa noite. Eu me chamo Renata. Como a Lid já adiantou, né? Eu já trabalhei aqui no Prime. Já sou cria da casa. Graças a Deus. Porque a minha preparação também foi aqui no Prime para concurso, né? Me preparava, me tornei funcionária e aí de repente recebi essa notícia do concurso, que ao longo aqui da conversa vocês vão entender que foi uma chamada tardia, porque eu já fui chamada, tipo, o concurso já pertinho 45 do segundo tempo. 45 do segundo tempo. E aí foi que aconteceu todas essas mudanças, né? A coincidência, na época da Copa. Na época da Copa. Que nós Também estamos vou falar entrando sobre agora, isso. né? Isso. Pronto. E aí, ela me fez esse convite para eu vir falar um pouco para vocês sobre como foi a minha preparação. E eu já adianto que mais do que o estudo, eu acho que o fator psicológico, assim, a sua preparação, sabe? De se sentir bem, tranquilo, não estar muito ansioso, eu acho que é a coisa que mais favorece para a aprovação. Com certeza, com certeza. Deixa eu contar uma curiosidade aqui do acontecimento aqui com a Renata, né? Eu estava assistindo um jogo da Copa quando eu recebi uma mensagem da Renata. Lid, pelo amor de Deus, o que é isso? Será que isso é uma pegadinha? Verdade. Ela tinha recebido um e-mail no meio da Copa, no meio do jogo da Copa. Foi. E ela tinha recebido um e-mail da EBSER que ela precisava organizar toda a documentação e ela tinha um prazo curtíssimo para entregar essa documentação. Assim, a gente tava assistindo o jogo da Copa. Aí eu olhei e disse, Renata, não tá parecendo com pegadinha, não. Eu acho que eles estão te chamando mesmo. Foi. Meu Deus, pra quem eu vou contar isso? Eu não posso falar pra minha mãe, porque vai me deixar mais perdida do que eu tô. E a minha chamada, eu não sei como funciona. Eu acho que a maioria, não sei, por telegrama, né? Sim. Não sei. Ou entro em contato por telefone. Eu não Mas sei. a EBSER tem uma característica de ser por e-mail. Vou já e-mail, contar isso por pra e-mail. eles, que tá acontecendo agora. Por e-mail. Então, assim, e eu não tinha o hábito de checar meus e-mails. Não tinha. Geralmente eu cadastro meu e-mail pra, tipo, promoções, ou você precisa entrar no Descarte. site e pede um cadastro. E aí eu lembro que o título do e-mail, o assunto, era convocação. E eu achava que era algum e-mail promocional. E quando eu cliquei, tipo, tinha lá a data, eu acho que eu fui chamada numa quinta-feira ou numa sexta. Lembro, Quinta, pra me foi. apresentar na segunda. Lembro demais. Meu Deus. E aí o meu cargo é de administrador e precisava lá Do registro. E eu No não tinha conselho e ela não registro. tinha. E eu, meu Deus! O que é que eu vou fazer? Não, meu Deus do céu, eu não tô acreditando. E o coração pum, 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 pum. Cara, eu acho que foi assim um dos dias mais felizes na minha vida, com toda certeza. É uma sensação assim, é inexplicável. De conquista, porque você sabe que aquilo dependeu exclusivamente de você, sabe? Então, eu acho que é a coisa mais gratificante que tem. Assim, massageia a sua autoestima, você percebe o quanto você é capaz das coisas, sabe? Tipo, Existe o Renata antes e existe o Renata depois, né? com certeza. É um fechamento Com de certeza. ciclo, né? Também. Com Você certeza, estudar. absoluta. Eu lembro que na época eu namorava um menino, Ave Maria, B.O. terminei o namoro. B.O. Exatamente. Eita, Aí eu, se eu tivesse Ave mais- Não, Maria. vamos falar, porque o marido hoje... Marido! Amor, Marido! Não, e aí várias mudanças foram acontecendo, né? Tipo, seja o término do namoro... Ei, eu fui na casa da Renata, seja- aí disse assim, isso é que é ser concursada, gente, que legal. Ai, que exagero. É o marido, é o cachorro, é as contas tudo Ai, gente, pagas, vocês precisam gente. seguir a Renata. Qual é teu Instagram? É Renata Nem e sabe. Ribeiro. Vê Acho que aí. é isso. Gente. É porque teve uma época que ela começou um projeto. É, aí ela concursada, parou. concursada. Parou no meio do caminho. Gente, eu me divirto com o cachorro dela. Cachorra, cadela, né? É uma menina. É uma menina. Como é o nome? Luli. Me manda em casa. Assim, tipo o meu. O meu, cheguei ontem e tava deitado na minha cama. Eu, como assim deitado na minha cama? Eu já te disse. E eu tratei ele como filho. Eu já te disse que eu não te quero na minha cama, Max. Aí ele só foi olhar pra mim.
E voltou a dormir. O Rômulo brinca dizendo assim, a dona da casa é ela. Então é ela que manda. Mas ela tem que sair daqui do sofá. Ela não vai sair, ela vai sair na hora que ela quiser. Tipo, saia você. O Max tá do mesmo jeito. É nosso xodó. Temos Mas fotos. muitas mudanças aconteceram mesmo. Temos foto no telão? Conseguimos colocar? Conseguimos colocar. Olha aí. Ai, meu Deus, eu não vou Eita, turma aguentar, boa. gente. As fotos dela antes Ai, gente. de ser concursada e depois de ser concursada. Inclusive, Renata, a gente pode falar de um tema chamado bariátrica. Claro. Já Ó, falou, né? te mostra aí na tela. Não tem como ficar grande não, né? Só Deixa eu ela. ver. Pronto. Ampliar assim, ó. Faz assim, ó. Pronto. daqui. Essa é a Renata. Tipo assim, Lembrar foram Silvia. várias mudanças, né? Assim, Foram muitas mudanças. Como eu Saudades. falei, tipo, um relacionamento que já não me servia mais. Olha, gente, que benção. A gente tem um monte de concursados já, ó. 1, 2, 3, 4, 5 concursados. Que coisa boa. Sim, mas continua. Foram muitas as mudanças. Tem mais foto? Temos. Olha Ai, aí, que lindo, tem essas fotos gente. guardadas. A Nath, me manda foto. E foi no dia da minha despedida aqui no Prime. Ai, foram muito No dia da posse! Manda o termo de posse, a famosa foto. Ai, Sério. gente. E depois sendo Muito linda. emocionante. Olha aí. Renatinha, a bariátrica veio pós-concursada. Pós-concursada. Mas foi pouco O tempo carro depois, né? veio pós-concursada, a bariátrica pós-concursada. O fim de namoro. O fim de namoro. O fim de casamento, namoro já foi bem, né? Terminou o namoro e pouco tempo depois já comecei a namorar. Pouco tempo não, um monte de tempo. E aí veio o casamento. Então, assim, várias dessas mudanças, várias das expectativas que eu tinha, elas foram se tornando realidade, né? Em relação à bariátrica, e em relação também à decisão por concurso, ela é fruto de uma insatisfação, né? O concurso porque a minha insatisfação do tipo, caraca, eu trabalho, mas eu podia ter mais flexibilidade, por exemplo. Qualidade coisa de que eu vida. tenho no meu ambiente de trabalho. E o corpo porque eu já não estava satisfeita, né? Eu comecei a perceber, eu sou uma pessoa muito divertida e muito tranquila na minha vida, de uma forma geral. Então eu percebi que eu já não tinha mais tanta vontade de sair, de escolher uma roupa. E eu digo, não, eu vou tomar essa decisão. A pessoa que me apoiou muito foi a minha mãe. Muito, muito, muito. Tanto para concurso, foi o meu grande suporte, assim. E financeiro, né? Espiritual e psicológico também. Você tem uma família maravilhosa, né? Seu E pai, aí, sua irmã. Todo mundo A é família muito dela maravilhoso. toda é engraçada É. igual a ela, Lídia. É. Eu adoro. uma Eu comédia, sei, dá pra filha. fazer. E aí vieram muitas mudanças. O concurso me proporcionou muitas mudanças. Muitas. Quando você... Porque isso é uma coisa que eu converso muito com os meninos. E eu gosto de tocar nesse assunto. Porque, por exemplo, hoje, né? Hoje, quem acompanhou meus stories hoje viu que eu tava no nutricionista, né? Desesperada. Porque eu venho de uma sequência de médicos, né, que começou lá atrás, em setembro do ano passado, outubro do ano passado, quando eu me descobri pré-diabética. E na pandemia, eu engordei 10 quilos. E eu fiquei muito assustada com isso, porque eu não tinha mais a disposição que eu tinha antes da pandemia, né? Eu entendi que aquilo era reflexo da doença, que eu peguei Covid 3 vezes, e eu acho que ela foi minando os meus pontos fracos, eu piorei sensivelmente no que eu já estava ruim, né? E também o fato de ter engordado, aquilo ali me deixou muito cansada e eu não tinha a disposição que me era habitual. E aí eu fui no médico com a insatisfação da minha imagem no vídeo e com essa falta de fôlego que eu tava tendo. Eu não conseguia mais ter 2 turmas no mesmo dia. Não conseguia. E eu me descobri pré-diabética na época, né? E foi assim, eu sempre falo para os meninos aqui, tudo é uma questão de prioridade.
Quando eu me descobri pré-diabética, a primeira coisa que eu pensei, eu não vou mais poder comer chocolate doce. Eu não posso ficar desse jeito. Eu não tenho condição psicológica de não comer chocolate. Não tenho. Eu sou uma pessoa, assim, realmente chocólatra, né? E aí, a nutróloga disse, você tem 2 saídas. Ou você recua e tenta, né, sair dessa zona de perigo de pré-diabetes, ou você pode virar diabética daqui 4 semanas. E aquilo ali foi um choque pra mim. Então, eu me disciplinei de verdade. E em 8 semanas eu perdi 10 quilos. Eu entrei numa dieta cetogênica, né? Porque aí ela me encaminhou para um nutricionista, que eu vou fazer propaganda dele aqui hoje, eu tava com ele, né? Que é o Sam. Pra mim, eu já tinha passado por vários nutricionistas, né? Mas eu sempre digo aqui pros meninos que o que me move a estar perto de profissional é o envolvimento com o processo. Se eu tenho um médico que se envolve com o meu processo, o processo que eu tô, né? Eu vou ficar com ele. Então, a minha ginecologista, ela é minha ex-aluna, a minha dentista é minha ex-aluna. O Sam já estudou para concurso, mas é totalmente fora da área, foi numa época que a gente não se encontrou, mas ele é muito envolvido com o processo, né? Teve, no processo de 60 dias, os primeiros 60 dias foram os piores, teve dias de 11 horas da noite eu estar chorando, desesperada, querendo um pedaço de chocolate. Desesperada mesmo, porque meu mau humor foi pro teto. E ele tava lá 11 horas comigo, conversando, me acalmando. É uma dependência química também. Demais. Do cérebro também então, responsável assim, por dependência. ele me ajudou demais no processo. E aí, o que foi que aconteceu? Eu vinha, que é uma coisa que a gente vai conversar agora, eu vinha mantendo o peso até a primeira semana de outubro desse ano. Durante um ano, eu tive o mesmo peso, 55 quilos, às vezes 54, porque a mulher tem esses problemas de manhã acordar com um peso e de noite tá com outro, né? Retenção de líquido. 54,5. Eu oscilo em 5, Lid. Parece Sério? que é retenção de líquido, Não, parece eu que é o oceano todo. eu oscilo 1 quilo durante o dia. De manhã, quando eu acordo, à noite, a gente tá sempre com peso diferente. Então, eu acordava ali com 54,5 e terminava o dia com 55,8. Mas ele sempre me dizia, não, isso é normal, você tem que entender que tem a retenção e tal. E aí, da primeira semana de outubro pra cá, nós estamos falando de um mês. Eu engordei 3 quilos. Eu simplesmente chutei o pau da barraca. Assim, de verdade. Pá! Sabe, assim, compulsivo. Torresmo é uma coisa que, né, é um problema na minha vida. Mas eu tava comedida. E aí, cara, foi difícil. E aí hoje ele disse, vai, com certeza. Depois do momento que eu tive com ele hoje, então hoje ele disse assim, Lid, deixa eu te falar uma coisa. Só quem pode resolver o teu problema é tu. Né? Então, por que eu tô contando essa história? Porque eu sei que em dezembro eu vou estar magérrima. Eu tenho consciência disso. No Natal eu vou ter que comer tudo o que eu quiser, inclusive rabada, rabanada, tudo, né? Rabada e rabanada, que eu vou comer as duas coisas, de manhã uma coisa e de outra. Mas pra ti, quando tu entrou na bariátrica, que eu lembro que a gente ficava conversando e tu dizia que tava só no copinho, né? Existe algum ponto que tu lembre, eu passei isso no concurso? Tipo, resistir, chorar, sofrer, ficar mal-humorado. Existe alguma conexão entre a tua bariátrica que te fez entrar na linha e o teu momento concurso? O processo. Se tivesse uma palavra para resumir, o processo. Porque, como eu disse antes, hoje você tem acesso a muitos materiais, seja videoaula, PDF, muitos professores dando toque, né, conselhos sobre concurso, muita coisa. Então, para mim, o diferencial é como você se comporta diante do processo, o seu comportamento e a sua ação diante daquilo. Porque a bariátrica, eu passei um mês tomando copinhos. E eu tinha que passar por aquilo. Eu não tinha o que fazer. Né? Não tinha outra forma. Isso. Ou você administra aquilo para ficar bem. E tiveram momentos que eu chorei porque meu Deus,
tudo bem, eu vou continuar, mas tá desesperada. A minha mãe olhava pra mim e disse assim, pelo amor de Deus, que tu volte logo a comer a boca, coloque uma garfada de um purê nessa tua boca, porque eu não aguento mais tu reclamando. E eu não sou assim, né? E aí, eu acho que, resumindo, seria isso, o processo de, se você decidiu hoje começar a estudar para concurso, entenda, não vai ser fácil. A mesma coisa dos copinhos, né? Não é fácil, mas você precisa viver o processo, porque você tem que bater aquele edital, né? Estudar todo aquele conteúdo, conseguir contemplar tudo, são questões, é PDF, é videoaula, não sei qual a estratégia que usa, né? Então, comparado aos copinhos, eu acho que foi isso. Renatinha, tu assumiu e depois de quantos meses tu fez a cirurgia? Eu acho que depois de 6 meses. Aí tu pegou uma licença pra cuidar de como é que foi o processo? Isso. Nesses 6 meses também, quando eu passei no concurso, eu disse assim, caraca, eu quero comprar um carro. Eu já vinha juntando, né? Mas assim, tipo, o salário não era tão grande, então ia fazendo umas economias de pouquinho. Já volto para a sua pergunta. E aí, nesses 6 meses, eu também tive a experiência de ensinar. Então, durante 6 meses, eu ensinei numa faculdade, né? Foi uma experiência ótima, foi muito válida, muito bom. Mas eu percebi, semelhante à Lid, quando engordou esses 10 quilos, que eu, tipo, não tinha mais fôlego. Então, eu parei, né? Eu usei esse tempo, tipo, conciliando as duas atividades, porque lá no trabalho possibilita isso, a minha atividade possibilita. Então, para eu poder juntar mais um dinheiro para eu comprar um carro, e aí beleza, consegui comprar o carro. E depois desses 6 meses me organizar, né? Tirei uma licença da EBSER e no outro eu me desvinculei para poder fazer a cirurgia e eu me recuperar bem da cirurgia. Porque eu fiquei 1 mês em casa, me recuperando. Renatinha, essa tua história, assim, me lembra aquele princípio de Pareto. Que às vezes a gente reclama de, eu tô cheio de problema, Lid. Eu tô acima do peso, eu tô sem dinheiro, eu tô sem tranquilidade emocional, eu tô... Na verdade, não é que você tá cheio. Você, resolvendo 2, você resolve os 10. Então, assim, quando ela assumiu o concurso, né, ela pôde fazer planejamento, ter tranquilidade mais para fazer planos financeiros, poder fazer tranquilamente a bariátrica sem se preocupar, né, em deixar o trabalho ou se voltar, aquela insegurança que a gente fica. Então, assim, acabou resolvendo vários problemas com uma solução, né? Então, não esqueça, o princípio de Pareto cai em prova e cai na sua vida também. Que aí é o 80-20, né? É o 80-20, que 80% dos problemas podem ser resolvidos com 20% aí de solução. E é isso, momento de filosofia que sempre tem no papo de o concurso ele não te deixa rico, né? Mas ele te permite tanta coisa. Verdade. Né? Tanta coisa. Verdade. Vai te dar uma segurança. E aí eu queria falar sobre EBSER. A minha sobrinha que mora em Brasília, ela passou no concurso da EBSER, esse último, porque você é do penúltimo, né? Eu sou do primeiro concurso, foi em 2014. Que é o de 2014. Ela é desse último aqui. E ela passou lá para Brasília. Aí o que é que acontece? A EBSER, ela atua em todos os estados. A gente tem atuação em todos os estados. Aí, essa semana, ela me passou uma mensagem dizendo assim, Tia Lid, eu preciso da sua ajuda. Eu recebi... Ela fez para a lotação Brasília. Eu tô recebendo umas mensagens da EBSER porque em alguns estados já finalizaram a lista. Então, o que a EBSER está fazendo? Ela está começando a chamar aprovados da lista de outros estados e do DF. Então, a primeira a primeira lista que ela recebeu, o primeiro e-mail era para Florianópolis. Aí eles mandaram um e-mail convocando para o que ela tinha concorrido, o emprego que ela tinha concorrido. Ela fez Brasília. Ela fez Brasília. Certo. E a EBSER queria saber se ela queria ir para Florianópolis, que estava precisando em Florianópolis. Então, ele chamou todo mundo da lista. E aí, ela disse, não vou, porque ela é casada, tem filho e tal. Isso foi 19 de novembro. Pronto. Quando foi agora, semana passada, ela recebeu uma segunda lista, um segundo e-mail. Agora, para Minas Gerais. O que é que eles estão fazendo? Eles estão chamando ainda quem está na lista para saber se as pessoas querem lotação. Sim. Né? O de Florianópolis tinha 4 vagas, o de Minas, se eu não me engano, tinha 25 vagas. Ou seja, é uma coisa, Renata, que eu bato nessa tecla sempre.
Sempre. Quer dizer, no curto espaço de 10 dias, se ela fosse solteira, ela tinha resolvido os problemas dela. Por que eu tô dizendo que ela fosse solteira? Não que o casamento seja um problema. Mas o que ela pesou é, tia, eu não vou. Porque se eles já chamaram os 30, eu vou ser a próxima aqui de Brasília. Porque todo o pessoal que quis ir, as 4 vagas de Florianópolis foram preenchidas num curto espaço de tempo, 3 dias, se eu não me engano, e a de Minas também. E ela tá, tipo, faltava 35 pra ela. Então, ela tá nas próximas 5. Sim. Ela disse, eu não vou. Por quê? Porque eu entendi o quê? Que eu não indo pra Florianópolis, mas 4 pessoas estavam na minha frente foram. E agora 25 foram pra Minas, porque tá faltando 5 pra mim agora. Então, ela vai ser chamada eu acredito que nos próximos meses, né? Eu até arrisquei pra ela dizer que até dezembro eu acredito que ela seja chamada. E isso mostra uma ótica que o concurseiro nem sempre enxerga. Ele, às vezes, Tudo não aquelas quer vagas fazer... imediatas. Eles não... Tipo, vou te dar um exemplo. O que vai acontecer com o TRE, o concurso unificado. Por que o TSE está optando, e isso é importante para você saber, tá? Porque isso vai influenciar na sua escolha dos concursos de 2023. O que foi isso? Vale, Nossa O Senhora. giro de notícias já começou, né? Pronto. Aí, ó. O que é que vai acontecer? Maiana tá te mandando um beijo, Maiana. Maiana, Oh, Lorena, cheiro tá pra todo ela. mundo aqui. Todo mundo em pé, Maiana, lindas. Lorena Cartacho, um beijo, meu amor. Maiana, eu não posso dizer que eu amo a Maiana, porque senão vai dar BO aqui amanhã. Olha, eu já disse, é mesmo. Se eu disser que eu amo a Maiana, dá ou não dá BO? Certeza que vai dar BO aqui, porque meus afilhados são tudo ciumentos, né, Renata? É. Então, o que é que acontece? O que é que vai acontecer com o TRE? É mais ou menos o que eu vejo está acontecendo com a EBSER. Foi o que aconteceu com o TRE. O TRE, ele sempre fez concurso isolado. TRE de Ceará faz seu concurso, TRE do Rio Grande do Norte faz seu concurso, TRE de São Paulo faz seu concurso. Só que nós passamos um tempo muito grande sem concurso TRE. E o TRE se desesperou, sem ter lista para chamar. E começou a chamar a lista do TRF, lista de outros tribunais. E a galera não queria ir. Por quê? Porque a lista do TRE, ela não anda tão rápido quanto a Justiça Federal para a capital. Ela não anda. E o TRE tava com problema de não aceitar teletrabalho. Agora não, ele já resolveu esse problema, tá de boa. Então a galera não tava querendo ir e ele meio que se desesperou. Então, qual é a solução? Vamos fazer um unificado. E quem cai nessa lista aqui, quando eu for precisando, o concurso é meu. Se o cara resolveu fazer lá pro Ceará e ele tá na classificação 400, mas eu tô precisando dele no Acre, eu vou chamar. Se eu tô precisando dele no Rio Grande do Sul, eu iria pro Rio Grande do Sul tranquilo, né? Só pra avisar, eu ainda ia pedir pra ir pra Gramado. Me bote em Gramado, né? Então, assim, vocês não podem ficar presos a isso, que é o que vai acontecer com o INSS também. Olhe o que eu estou falando. O INSS não vai chamar menos do que 4.000 aprovados. Ele não vai. Porque com esse decreto que foi liberado, ele pode triplicar. Ele já estava com mais 3.000. Pronto. Mesmo caso da PRF. Mesmo caso. O cadastro. Vai zerar o cadastro. Já a gente tem outro concurso da PF, da PRF. Certeza absoluta. Então, o que é que acontece? Você não pode estar preocupado com o que aparece de vaga. No seu caso, só era poucas vagas e você tinha ficado em 16º, não era? Não, eram 4 vagas. Era 4 vagas. Falando aí sobre a possibilidade do INSS de triplicar, né? Sim. Foi o que aconteceu comigo. Contigo. Eram 4 vagas e eu fiquei em 12º. Você fica achando que é uma diferença muito grande. Mas eu acho que na época foi uma questão. Sim. E na EBSER tinha aquela análise de títulos também, né? E na época o que eu tinha era a minha graduação. Eu ainda não tinha feito a especialização. Só um pouquinho. Juliana, minha filha! Um beijo, tamo junto, viu, Juju? Juliana, a próxima aprovada do INSS. Pronto. É muita Continua. energia, né? Ah. E aí, eram 4 vagas e eu fiquei em 12º. E fui chamada depois de 4 anos, por isso que eu disse que foi uma chamada tardia, né? Sim. A minha estratégia na época foi...
optei pela carreira administrativa. Porque você é eu administradora? Sim, porque eu era administradora, então eu tinha mais afinidade com os conteúdos. Eu acho que isso também é um ponto importante. Sim. Porque quando você fala sobre motivação, nem sempre você vai ter. Não. Então, é tipo Eu assim, jamais estudaria para ser delegada. pois Zero é. motivação para Então, ser às vezes delegada. você olha o fator, sei lá, remuneração e opta só escolhendo por isso, um exemplo. E aí esquece todo o resto. Mas eu me identificava, eu gostava das matérias, porque, tipo, nem sempre você tá motivada. Então, eu tinha que fazer uma escolha em que eu, caraca, vou fazer o que precisa ser feito. E em 2014, lembra que tinham vários IFCEs. Sim, UFC, IFCE, Unilab, tinha Teve tudo. muito concurso para Carreiras essa área administrativas. administrativa. E na época eu fiz tudo. Tudo que tinha eu fiz. E aí essas 4 vagas, o que acontece? Não foram criadas novas vagas. É porque esses administradores eles foram saindo. Indo Sim. para outros Sendo chamados concursos. pra- A minha vaga mesmo era de um rapaz que fez para administrador na UFC. Então ele optou por ir para a UFC, a vaga foi aberta e me chamaram. E eu fui chamada 4 anos depois. Sim. Então, assim, concurso tem uma dinâmica que no momento em que você faz sua inscrição, você E não o tem acesso àquilo, o salário óbvio. de administrador da EBSE é mais ou menos equivalente ao salário de administrador da UFC. É. Sem a garantia de estabilidade, não é isso? Isso, porque Mas o vínculo lá é CLT, Sim, né? pronto. Mas eu acho que se equipara. Sim. A diferença é que lá eu acho que tem algumas Gratificações. Sim. Sim. Por qualificação. Sim. Então, É. se você tem uma pós, seja um mestrado, um doutorado, Sim. uma especialização, você vai receber mais por isso. E lá a gente ainda não tem. Mas que se eu tivesse me apegado às 4 vagas, imagina, eu disse, 4 vagas, talvez eu não consiga, mas eu disse, não, eu vou testar. E aí deu certo como 12º colocado. E aí eu fui chamada, né? Nem Fantástico. esperava. Por e-mail. Por Que é um negócio que eu e-mail. não vi. Então, Ei, assim, por favor, olha o acesse e-mail sua de caixa vocês. e-mail. E o Isso. spam? O spam. Olhe, dê uma olhada. Pô, a Porque- minha sobrinha tá aí. A minha sobrinha recebeu semana passada na mesma sistemática sua. Ela tá recebendo por e-mail. Inclusive, mandou os e-mails pra houve mim. outra forma de contato. Foi É, só a por EBSE, e-mail. é conhecida. Então, por se eu e-mail. tivesse perdido, talvez hoje eu não estivesse aqui. Estivesse aqui, né? Estivesse aqui. Dando um suporte. Fazendo a comunicação. É. Estaria Continua meu trabalho, digital continua meu influencer. trabalho, Digital influencer, podcast. Legal. Pergunte aí das estratégias agora que você tá doida pra perguntar. Eu queria saber, as estratégias que você usou aí na sua caminhada, foram quanto tempo mais ou menos estudando para concursos? Você conciliava trabalho e estudo, né? E qual é, assim, a dica pro concurseiro para conciliar esses dois mundos, gente, que é difícil? Gente, é muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Mas você olha pro seu trabalho e vê assim, caramba, tipo, eu trabalhava dia de sábado, dia de domingo. Tudo. Era muito intenso, não tinha horário. Alguém Olha, conhece o boss então- aí? Alguém conhece o boss? Um abraço, Thiago. Eu já tava cutucando, eu já tava aqui embaixo tentando alcançar Assim, o pé dela pra ela pegar Tá falando de quem? Eu não sei de quem é que ela tá falando. Eu não conheço o boss dela. Né? Normando, por favor. Não me comprometa, né, Normando? Eu tô rindo de desespero. E aí você começa a avaliar esses pontos e é isso que vai te dando, tipo, mais disposição. Agora, na época que eu estudava, eu trabalhava numa assessoria, então já tinha um horário mais dinâmico e estudava para concurso. Porque, como eu disse, eu fiz o concurso e 4 anos depois eu fui chamada. Então, muitas coisas mudaram. Na época, o que eu fiz, tipo, a minha estratégia foi escolher uma carreira. A escolha que eu fiz foi carreira administrativa. Mudava muito pouco os conteúdos entre elas. Então Talvez você algo focasse mais ali específico. universidades, Isso. autarquias, Isso. prefeitura, carreira administrativa. Luiz me chamou a atenção aqui, me lembrou o podcast da Natália Cabral. Sim. Que ela falou porque também ela focou na Focou área dela. a Isso, carreira perfeito. fiscal. E aí muita gente não foca na área porque vê que é poucas vagas, né? Sendo que ela não vê também que as vagas que ela concorre aí é geral. Sim. Então, assim, acaba Sim. sendo menos vagas, mas também a concorrência é menor, né? E é o que você falou, esse critério de você também, são disciplinas que você gosta de estudar, Isso, né? isso. Mas continua.
facilitava mais. Aí o fato de escolher uma carreira, quando vinha o edital, você já vinha daquele estudo. Então você direcionava um pouco mais pro edital e questões, né? Batia em questões, faz toda a diferença, óbvio, porque você vai ver na prática, assim, como é que aquele conteúdo está sendo cobrado, né? Então, a minha estratégia foi basicamente essa, tipo, bater o edital, escolher uma carreira, bater os editais, adaptar no que era necessário, né? E geralmente não era muita coisa, e questões, fazer aqueles filtros, que concursos, eu acho que é o que bomba. Tão famoso ainda é o que bomba. Continuamos na mesma pegada. Porque depois que eu passei na EBSER, eu me permiti fazer uma coisa que foi desacelerar. Então, assim, antes eu não parava no fim de semana para assistir uma série, sentar para assistir uma série. Eu não me permitia isso. Né? Eu acho que convivendo um pouco mais com o Rômulo, ei, vamos parar, porque eu não paro. Você já passou dessa etapa. Então, tipo, eu me permiti desacelerar. Então, se você me perguntar... A gente conversou sobre isso na tua casa, tu lembra? Lembro. Fui lá tomar um chá da tarde. É o quê? Foi. Eu acho que a única pessoa que não foi lá foi eu, cara. Eu não tô gostando. Pois vamos, eu vou lhe fazer o convite. E ele falou, e vou te cobrar. Ele falou, ela não para, ela ainda tá com aquele ritmo. Ela não, se ela assistir uma série, ela quer assistir legendado, porque pelo menos ela tá aprendendo inglês. Ele já não gosta. Ele não gosta de legendado. Exatamente. E aí ela disse, não, eu não vou assistir, porque pelo menos eu tenho que estar aprendendo alguma coisa, né? Eu uso meu tempo pra aproveitar nesse sentido, né? Mas aí com convivência eu aprendi a desacelerar um pouco. Então, assim, eu tô no emprego em que é muito próximo da minha casa, eu moro perto do hospital, porque agora é complexo hospitalar, né? Que é a maternidade, escola e o Walter Cantídio, que é o Hospital das Clínicas. Então, esses hospitais se uniram e hoje a gente chama de complexo hospitalar. Então, ele fica, tipo, a 15 minutos de distância da minha casa. Eu tenho um cargo que é de nível superior, então é uma remuneração maior do que o do nível médio. Então, o ambiente de trabalho, as atividades. Então, eu tenho um contexto que, tipo assim, só me beneficia. Sim, agora, conta aí a verdade, é o que você disse pra mim, né? Ela falou assim, Nath, eu vou falar pra eles que se eles estiverem achando que quando chegar lá, quando passar no concurso, meu Deus. não vai trabalhar, pois conte aí. Vem cá que eu quero te botar no colo. E explicar assim, meu amor, não tem isso de fazer concurso público e achar que não vai estudar. Pois é, cara, a sociedade tem uma ideia muito, né? Tá doido? Se desoriente, não, deixa eu te contar uma coisa. Logo no começo, que é uma coisa que eu preciso falar pra vocês. Existe um departamento nas universidades, lá na EBSER, que a gente costuma falar, e eu costumo falar isso em sala de aula, isso não é pra assustar ninguém, que é o departamento de licitações. E o que é que acontece? Ninguém quer esse departamento. E aí, por ninguém querer esse departamento, todo mundo que é aprovado, como regra geral, é jogado pro departamento. E aí, foi o que aconteceu com a Renata? Lá no organograma existe essa unidade de licitação. Sim. Não é a unidade que eu tô lotada. Sim. Que é onde estão lotados os pregoeiros, sim, né? Sim. Mas essa não é a minha unidade. A unidade que eu fico é na construção do termo de referência. Lá, de planejar, junto. porque você imagina. O material de todo um hospital que é utilizado, produtos para saúde. Tem que passar pela mão de vocês. Isso. É uma unidade que ela planeja e dimensiona o estoque. Então, eu vou planejar o que é que eu preciso dentro daquele 1 ano, porque é pregão eletrônico que eles usam lá. Tá chique. Então, a validade lá são aqueles 12 meses. É tão legal você ver isso na prática, porque você fica na sala de aula. Aí você pensou, meu Deus, eu odiava isso. Não? Ela passava umas mensagens no começo, que hoje ela tá dando aula, né? No começo eu era, tipo, Lígia, pelo amor de Deus. Me ajuda. Lígia, e o pior que é assim, na prática é muito diferente do que a gente passa em sala. Porque na sala de aula, a gente vai passar os artigos que caem. E na prática ele pega os artigos que não são cobrados, entendeu? Muito então, diferente. assim, o que é isso aqui? E agora a gente tem a lei das estatais, que é uma lei totalmente focada, que, né? Totalmente direcionada. Mas lá na UFC também acontece assim. Eu tenho alguns, inclusive vem alguns pra cá no mês de novembro, alguns ex-alunos que caíram no departamento. Mas no departamento mesmo. Lide, pelo amor de Deus. Eu perco o aluno, mas eu não perco a piada. E se eu assinar isso aqui der BO, eu disse, se diz impedido, se diz suspeito.
Se declara impedido usar a lei 9784. Tu estudou pra quê isso aqui, menino? Se declara suspeito. Eu tenho amizade notória com o dono dessa empresa de licitação. Olha, eu já entrei nos rabos de foguete por causa dessas brincadeiras. Porque depois, né, pessoal... Lid, tu não fica falando isso porque os meninos não querem assinar nada. Com medo. Com medo, cara. É gestão. Que não é o seu caso, né? Não é o meu caso. Você faz tipo levantamento pro fornecimento. Isso. Que eu tô lotada num setor, tem um organograma lá, né? E o meu setor, ele gerencia 2 unidades. Uma das unidades é essa, de planejamento e dimensionamento, que é a unidade que eu mais dou suporte nas minhas atividades. E tem outra que é a de estoques, que quem gerencia, o atual chefe, é o Tiago. De Tiago. Mone! Cadê? Ei, tu sabe que ele, né? Ele sumiu. Ele deu uma surtada. Sumiu. Ele não quer mais ser meu monitor. Tiago, melhore, Tiago. Não é o Tiago Boss, é outro Tiago. Porque aqui são, assim, né? Uma sequência. Ela um monte de Tiago. Daqui e foi pro Tiago de lá. Tiago né? Monitor, Tiago Monitor. O Tiago não é a minha chefia imediata, né? Minha chefia imediata é a Isabel. E a Isabel é minha chefe e chefe direta do Tiago. Mas o Tiago é uma figura, precisa conhecer, se tu não conhece. Ai, cara, demais, e aí, demais. a minha atividade hoje... Maiana, joga aqui, Maiana tá ao vivo. Maiana, ela tá falando do Tiago, viu? O Tiago Monitor. Maiana, o Tiago ficou um tempo responsável aqui pelos editais verticalizados. Mas o Tiago trabalha no EBSER. Sim. Né? Então eu só podia cutucar Tiago à noite, de madrugada. 5 horas da manhã, Tiago, eu tô precisando do edital verticalizado. Tia Lid, pelo amor de Deus. A Maiana de manhã, tia Lid, cadê o Tiago? Socorro! Gente, é o seguinte, além de segunda voz da Lid, eu sou meio que produtora. Eu tenho que lembrar ela que ela tem aula depois. Eu tenho aula. E que ela tem que falar o giro de notícias. Não, o pessoal mata nós. Cara. Como diz. Então, resumo aqui, vou já começar. Tá em Vou já começar. O resumo aqui da Renata. Estudou letra de lei, fez questões. Sim. Muitas questões. Né? E o mais importante, focou numa carreira. Isso. Que foi o mais importante aqui, né? Minha estratégia foi essa. Foi essa. Você tem 7 minutos. Eu tenho 7 minutos, deixa eu falar. Sou a produtora dela, que eu fico direto olhando no relógio. Olha assim. só, eu vou trabalhar aqui com 2 pontos, que é o giro de notícia e as notícias do Baixo Clero, que eu tenho hoje, né? Eita. Ela vai falar algumas coisas aqui, eu vou deixar pra você falar. No final. Tá, o giro de notícia e Renatinha, depois você fica só com ela, que eu tenho uma aula às 19 horas. Tá. Então, ó, vamos lá. Te ajudar aqui para você entender aqui o que é que você precisa saber. A gente tá com um monte de concurso aberto, obviamente, né? A gente tem aí algumas coisas acontecendo que você precisa saber para você se inscrever, aí, né? Polícia Civil do Ceará, Ministério Público pediu urgência no concurso, celeridade aí, porque realmente eles verificaram falta de recursos humanos e também estrutura, né, melhorias. Então, o Ministério Público caiu em cima. Quem está estudando aí para a Polícia Civil do Ceará, acelerem os estudos, que em breve teremos novidades. A Nath vai falar de algumas inscrições que estão abertas, não vou para esse lado, tu fala, não, né, Nath? Não, agora não. Não, mais tarde, né? Ela vai falar de algumas inscrições que estão abertas. A gente tem algumas universidades abertas, carreira administrativa. Inclusive, inscrições abertas também aqui no Ceará. A PMCE abriu, né, inscrições. E aí o pessoal tudo reclamando da taxa de inscrição. Caríssimo. Que tá caríssimo, porque é R$180. Mas veja aí os casos de isenções, que a lista é imensa, né? E aí um feedback para vocês, tá? A maioria dos concursos aceita isenção pelo fato do candidato ser doador de sangue. E você tem que inserir isso na sua vida, não só para que você tenha esse benefício de ter isenção em concurso, mas por uma questão de empatia com o outro. Não custa nada você ir ali no Hemócio, você ir ali no Fujisan e fazer sua doação de sangue. E isso vai beneficiar outras pessoas, isso vai tornar a sua vida mais leve e ainda vai te ajudar na isenção do concurso. Então, coloque isso na tua vida. Eu não tenho tempo. Não é verdade, né? A gente sabe que não é verdade. Tira aí meia horinha, tira aí 1 horinha, vai lá, diz que quer doar sangue
e faz isso uma rotina pra ti, porque isso é importante, Muitos tá concursos certo? elencam também a doação de medula óssea, Sim, que é uma a de pauta medula, muito importante, é. gente. Eu acho que cresceu muito a visibilidade, até com o caso da jornalista aqui Sim. do Ceará, Marina Alves, que apareceu no Fantástico, o caso dela. Então, foi publicizado nacionalmente Sim. tudo que ela passou. Então, acho muito interessante os concursos alertarem para essas pautas, assim, né? Então, não só pela inscrição, mas também para ajudar as outras pessoas. Com certeza. Porque às vezes pode acontecer na sua casa. Às vezes você acha que é uma pauta distante, né? Verdade, Você acha verdade. que... Eita, vai chorar. Não, Ela não como vai pegou chorar. aqui na minha perna, eu cheguei lá. Às vezes você acha que é uma pauta que não entra na sua casa, nunca vai acontecer com você, com a sua família, mas a gente tem que ter empatia mesmo quando não entra na nossa casa e que não entra. A gente tem que fazer um papo concurseiro contigo, né, Fia? Depois... Vir pra esse lado. É, né? vir pra esse lado. Que ela tá falando com autoridade. O que ela tá falando é com autoridade. Que a gente vai... Um momento oportuno a gente vai falar disso, né? Então, ó, vamos para as notícias do Baixo Clero, que o povo tá esperando notícias do Baixo Clero até agora, né? Vamos começar aqui, falar um pouquinho dessas notícias do Baixo Clero. Vou começar aqui com o que saiu hoje, que é o concurso da PMCE para segundo tenente, que é CFO, né? Conhecido como CFO. Desde a semana passada, nós tivemos o conhecimento de que hoje, às 15 horas, a desembargadora, ó, a governadora Isolda, ela ia abrir uma live, né, porque ela tá indo na mesma pegada do Camilo em questão de transparência, e ela ia abrir uma live para anunciar a publicação do edital do CFO, né, que é nível superior da Polícia Militar, e ela fez isso às 15 horas. A gente soube disso, quinta-feira da semana passada, a gente publicou nas nossas redes sociais, e hoje, quando eu estava chegando aqui no Prime, eu tive a notícia de que ela ia em instantes, naquele momento, em instantes, ela ia entrar para fazer As aí inscrições começam agora nesse mês, que tá entrando, e as provas vão ser em fevereiro. 5 de fevereiro. Então, ó, se você ainda não tem 30 anos completos, né? Isso é um excelente concurso. Nós vamos ter 113 vagas imediatas para o cargo de segundo tenente, né, da Polícia Militar do Ceará. Exige ensino superior completo. Dessas 113 vagas imediatas, 15 são destinadas para mulheres e 20 para negros ou pardos. Além dessas 113 vagas imediatas, nós temos 187 cadastros de reserva. A idade mínima é 18 anos no ato da inscrição e não pode ter mais de 30 anos. Isso tem que ser comprovado na inscrição. É uma análise diferente, inclusive está relacionada à súmula do STF, tá certo? Além disso, as inscrições vão começar... O edital vai ser publicado hoje no Diário Oficial do Estado daqui, do Estado do Ceará. O curso Prime já tem o curso online, né? A gente está aí no processo aí de gravação e vai começar uma turma presencial aqui na sede Aldeota. As inscrições começam dia 18 de novembro, 2 dias antes da Copa, só para lhe alertar, e terminam 21 de dezembro, um dia antes da Copa, né? Aliás, um dia depois da Copa, né? 2 dias depois da Copa. E a prova objetiva vai ser no dia 5 de fevereiro. Nós vamos ter provas objetivas, exame de saúde, teste de aptidão física, né? Exame psicológico e investigação social, tá? Essa era uma das notícias do Baixo Clero, que a gente Pegando soube. também esse público, Lid, só para fazer uma adenda aqui, entrou também, saiu os editais aí Sim. também da Polícia Militar e Sim, Corpo de Bombeiros soldado. da Bahia. Ah, sim, é verdade. Viu? Então, E na também... semana passada saiu o concurso de soldado daqui, né? O edital de soldado Sim, daqui, sim. que a prova vai ser em janeiro. Se eu não me engano, 22 de janeiro, 21 ou 22? 22 de janeiro, né? Então, a gente tem esses dois concursos. E lá na Bahia, a banca é o NEB, né? Universidade do Estado da Bahia, tá, pessoal? Saiu hoje esses editais. E aí, os dois concursos da Polícia Militar vão ser feitos pelo IDECAM. IDECAM, BFF do Instagram. IDECAM é meu BFF do Instagram. Deixa eu falar, por que eu falei do IDECAM? Porque é uma pegada que eu tenho que falar agora sobre o TJ. Eita. Aquela hora de ele mandar ele chamar os amigos e inimigos. Chama todo mundo aí. Chama todo mundo Pessoal aí. fala assim, Chama os todo amigos, mundo. Mas também os inimigos, quem você não gostar, chama também. Chama todo mundo. Um vizinho. Então, ó, eu vou falar aqui. A Ana Marta disse que depois quer uma dica sua para conciliar trabalho e estudo, tá? Certo.
Aí, deixa eu falar aqui uma coisa. Aconteceu uma situação semana passada eu tenho tentado estar mais próxima do que eu já tinha, né, de dia a dia do aluno nessas últimas pós-pandemia. Porque, inclusive, hoje eu estava conversando com o Sam sobre isso, né? Hoje eu sinto a necessidade de ter uma psicóloga dentro do Prime para ajudar o aluno. Sensacional. Eu não sei como é que eu vou fazer isso e nem sei como é que eu vou convencer o boss a isso, né? Mas eu sinto essa necessidade porque o negócio tá tão caótico e parece que pós-pandemia ele piorou porque ficou muito concurso represado e quando você abre um site de concurso, você surta. Se você acompanha Carla Gabola, Lidiane Coutinho, Vitor, Folha Dirigida, a Nath, você dá uma surtada do tanto de... Não. Me esquece pra tu ver. É porque assim, minha referência... Olha o que é que eu tô falando aqui, ó. Minha referência, ela tem nome e sobrenome. Carla Gabola. Ela é incrível. Cara, eu não posso nem, né? Porque eu vou contar uma coisa de bastidor. Pois é, assim, pode. Eu não posso nem falar, porque os outros vão ficar com ciúme, cara. Mas a minha relação com a Carla, ela é muito... né? Ultimamente, ela é pois é. Ela é incrível, gente. Então, assim, às vezes... Carla, desculpa, eu tenho pisado na bola contigo, mas... Desculpa, viu? Depois a gente conversa. Gente, ó, eu sempre costumo brincar aqui falando que eu não tenho a pretensão de ser a Carla Gabola. Porque eu trabalho mais com levantamentos, eu tenho a Educare, o gerenciamento de redes sociais, é muita coisa e a pobre da Carla fica surtando lá, não dá não. Então, assim, eu sempre falei pra ela, Carla, não tenho a pretensão de... Ela disse, não tô... Ela é muito tranquila. Aí, sabe o que ela fez, Lid? Tu não sabe. Ela, um dia, à noite, ela mandou um documento pra mim. Não era um documento, assim, que eu podia publicar, mas ela mandou assim, se você quiser, tá aí. Ela faz isso. Aí eu peguei e publiquei. E aí ela pegou no Instagram dela e falou, gente, o documento aqui, a assinatura desse contrato, tá lá no Instagram da Nath. 300 seguidores, pá! Ela faz isso direto. Que menina incrível. E assim, ó, tipo hoje, por que eu pedi desculpa? Porque na hora que eu soube da notícia que a desembargadora, a governadora, eu doida pra dar notícia da desembargadora, né? Que a governadora ia abrir uma live, eu acho que eu tinha que ter avisado a ela. E eu fiquei tão doida que eu postei e saí. Aí, quando saiu a notícia, gente, eu não avisei a Carla. Gente, pelo amor de Deus, misericórdia. Mas desculpa, viu, Carla? Sim, voltando. Então, o que é que acontece? Semana passada eu tive que ir no TJ, porque o TJ fez uma seleção para juiz leigo. E na segunda-feira saiu o resultado da discursiva. E os meninos tinham até terça-feira para recorrer. E eu fui ajudando alguns alunos com essa análise de recurso e tinha a questão dos títulos. Só que o que foi que aconteceu? Passado esse momento de recurso da discursiva e dos títulos, eles teriam que entregar documento de experiência jurídica dia 11 de novembro. Porque a partir dali o TJ ia começar a chamar os juízes leigos. E foi publicado na terça-feira à noite, no Diário da Justiça, um informativo chamando os candidatos aprovados para entregar em 2 dias as certidões de atividade jurídica. Tia Liz, qual é o problema disso? É porque você precisa entrar no site dos tribunais para pedir que os tribunais façam uma certidão para ti de que você trabalhou nos processos. E o TJ, olha que loucura, a comissão do concurso, com a Consulplan, deu 48 horas, 2 dias, para os candidatos fazerem isso. E o setor de certidão do TJ disse, eu não tenho condição de entregar em 48 horas. Eu só tenho condição de entregar em 72 horas. E aí houve um surto coletivo. Porque ficou a comissão pedindo uma coisa e o setor de certidão dizendo não tem condição, pelo amor de Deus. Porque ninguém estava preparado para aquilo. Se você tinha até 11 de novembro, eu vou deixar saber se eu passei no concurso, na seleção, para eu poder ir atrás das minhas certidões.
E eles não deram esse prazo. E aí, os alunos começaram a vir pra cima de mim. Pelo amor de Deus, me ajuda! Aí, tu sabe como é que eu fico, né? Eu sou a louca, aquela que, né? Assim, eu sou a barraqueira. Pronto, o nome é esse, eu sou a barraqueira. Eu só peguei meu carro e fui bater lá. Quando eu cheguei lá, obviamente que eu sabia as pessoas que eu tinha que procurar. Só que quando eu entrei, o meu baixo clero estava no corredor. Tia Lid, tu já veio saber a notícia do concurso de hoje? Que concurso do TJ? Não, eu tô aqui por outro motivo. Eu tô aqui por causa de juiz leigo. Mas se tu tiver com notícia de técnico, tu segura, tu não sai desse corredor, que eu vou me ali, eu volto já. E eu fui fazer o que tinha pra fazer, né? Falar pro TJ que eu fui bem recebida lá. E assim, eu não precisei chegar até o alto clero, porque eles já estavam resolvendo. Quando eu cheguei lá, na verdade, quando eu subi nas escadas, eu já tinha o conhecimento de que eles já tinham alterado a data, porque o próprio setor de certidões não estava dando conta. E eles colocaram a data das certidões pro dia 4 de novembro, né? E aí eu nem precisei ir até a pessoa que eu teria que ir, né? No meio do caminho já ficou tudo resolvido e eu voltei para buscar as informações de técnico, porque eu não podia perder esse time. E aí as notícias que eu tenho, que quem estava comigo aqui na sexta-feira já sabe, né? Porque e eu disse, Malu, tu não conta. A Malu chegou no sábado e já rasgou tudo. Coisa dizer, conta. Cara, tá difícil. Malu, mulher, me ajuda, mulher, pelo amor de Deus. Até aquele momento, né, que a gente não tinha conhecimento, depois a gente teve conhecimento. As propostas já foram entregues no TJ, já fechou essa questão. E essa semana agora, que começou hoje, o TJ vai começar a escolha. E a escolha sai nos próximos dias. Eita. Aí eu disse, sim, a gente já tinha mais ou menos conhecimento disso. Aí ele disse, o que eu posso dizer é que até agora eu não subi lá em cima. As palavras que me foram ditas pelo baixo clero foi, eu não subi lá em cima. Mas o que eu tenho conhecimento é que tem 4 propostas. E das 4, 2 estão no páreo. Eu disse, eu quero saber o nome. Não me interessa se isso vai dar cadeia. Disse, não posso dizer o nome, mas eu posso te dar uma dica. Fizeram os últimos concursos, aí pronto, né? Mas tem novidade. Quando disse tem novidade, minha espinha gelou. Aí eu disse, e Decã? Não tô sabendo, eu não lhe disse nada. E aí a gente tá mais ou menos aí, porque aí depois eu corri feito doida pra apurar, né? Tá mais ou menos entendendo, porque quem fez os últimos concursos do TJ, se a gente for pensar no de analista oficial, foi a FCC, que é a preferência da desembargadora Nailde. E o último concurso de técnico mesmo, foi feito pela FGV. Então, eu tenho um concurso esse ano feito pela FCC, que foi o último do TJ, para analista oficial. Eu tenho um concurso da FGV de 2019 para técnico, e eu tenho um 2014 lá para a CESP. Eu particularmente, não sei se CESP vem, né? Eu acho que... Agora, isso aqui é achômetro, tá? Porque o baixo clero não quis me dizer o nome, só disse assim, relacionada às bancas dos últimos concursos, e tem uma nova por aí. Então, isso é meu achômetro, que fique registrado aqui, viu, Normando, que isso é meu achômetro. Não foi o baixo clero que me disse. Eu acho que é FCC, FGV, IDECAN, e a Malu tá apostando em CESP, ou Consuplan, né? Então, é mais ou menos aí. E aí, o que é que vai acontecer? Vocês vão ter notícia, porque fechou total. Fechou total, as propostas já foram entregues, o projeto básico já está lá há um tempão, teve que sofrer uns ajustes, e aí a gente tá aí, né? Eu acredito que antes do dia 20 de novembro a gente já tenha aí o nome da banca. Eu torço muito que seja FCC, eu tô morrendo de medo de ser IDECAN, porque eu dizia assim, eu não quero FGV, mas agora eu tô com medo de ser IDECAN, porque IDECAN arrastou tudo aqui no Ceará. Todos os concursos IDECAN arrastou. Esses últimos, foi PFOS, FCE, PCCE, agora PM Soldado, PM Segundo Tenente, que é CFO, SEMASSE, parece que... E o pior,
Porque quando eu cheguei, que sexta-feira falando isso em sala de aula, que eu tava com muito medo que fosse decã, uma menina que tava em sala de aula, que eu não posso dizer o nome, mas, né, Stilídia, eu te dizer uma coisa, meu cunhado é muito amigo do dono da IDECAM e ele tava aqui terça-feira. Eita. Meu Jesus misericordioso, não é possível que o TJ vai querer IDECAM. Gente, Renata, tu não pegou IDECAM. IDECAM, desculpa, eu tá falando isso de ti, por favor. Cara, não tem condição de ser IDECAM, não. Não tem condição de ser IDECAM. IDECAM foi pro TJ do Piauí e perguntou o número da súmula vinculante. Não era sobre a súmula, era o número da súmula vinculante. Não, minha gente, pelo amor de Deus, não tem coisa. IDECAM, por favor, vai cuidar do CFO de saudade, IDECAM. Misericórdia. Uma psicóloga pelo amor de Deus, eu preciso de uma psicóloga pra mim aqui dentro e pros que alunos. se tiver psicóloga no Prime, vai se Vai se mudar. Vai se internar. Mas é um projeto que a gente tá... Então, assim, o meu achômetro é FGV, FCC e DECAM. O meu achômetro, pelas pistas que foram dadas. Aí juntou com essa história desse homem aqui, terça-feira da semana passada, eu já me desesperei com essa história dele estar aqui terça-feira da semana passada, porque as propostas foram fechadas semana passada. E aí... Tem duas no parto, pelo amor de Deus, que não seja DECAM, pelo amor de Deus, misericórdia divina, que não seja DECAM. Mas se for DECAM e DECAM, por favor, vamos organizar aí, né, as coisas para não tumultuar aí o processo, né? Então, gente, até dia 20 a gente tem notícia desse concurso. E eu aposto em prova em janeiro. Não dá mais para fazer em dezembro. Vamos combinar que não dá mais para fazer em dezembro, né? Para ela fazer em dezembro, ela tinha que liberar a próxima semana. E mesmo assim, ia ser tudo atropelado, porque não tem mais 60 dias para dezembro, né? Então, assim, eu vou pro TJ, agora eu vou pro TJ toda semana. Toda semana eu vou pro TJ, lá né? eu tô torcendo pela IDECAM. Deus me livre, pelo amor de Deus. Tem condição não. E assim, gente, já tem gente cobrando teu horário, deve ser aluno. Com certeza. Eu já vou subir. Peraí, já vou subir. Então, assim, eu já cutuquei aqui o Baixo Clero, né? Pro Baixo Clero me dar notícia. Mas assim, ó, o próximo passo é a escolha de banca. Pronto. Ele disse assim, ó, pronto. Próximo passo é a escolha de banca. E isso é urgente. Então, assim, vamos torcer, pessoal, que seja FCC. Se não for FCC, que seja FGV. Pelo amor de Deus, IDECAM não, porque eu não tenho psicológico para aguentar IDECAM no TJ, não. De verdade, eu não tenho psicológico para aguentar IDECAM. Então, assim, as minhas notícias do Baixo Clero era essa, tá? Quando eu souber mais coisa, eu venho e eu trago. Mas deixa eu dizer uma coisa. Acelere seus estudos, viu? Porque agora o negócio sai, com certeza. E, inclusive, o presidente do TJ, o novo presidente do TJ já foi escolhido. O desembargador Abelardo assume, se eu não me engano, 1º de fevereiro. Ou é 31 de janeiro, ou é 1º de fevereiro, uma coisa assim. Mas já foi escolhido, né? A gestão da desembargadora Nail já está acabando. Então, vocês têm que correr. Agora, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E se vier a IDECAM, nós estamos tudo LASCADO. Ó, eu vou deixar elas duas aqui, porque Nath vai fazer o giro de notícia, ainda vai conversar um pouquinho e saber, né? Aquele bate-papo, ping-pong rápido. Tem um giro de notícia aqui. E faça umas perguntinhas pra Renata, que ela lhe dá. Ela tem umas dicas aí de outras coisas que vocês precisam, tá? Foca na Nath, que eu vou sair, tá? Beijo, povo! Próxima segunda tem papo de concurseiro, viu? Ninguém vai embora aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém aqui, até o final. Por favor. Minha garrafa. Cadê a tua Nath? garrafa aqui? Pelo amor de Deus, eu não posso ficar sem água. Pelo amor de Deus. Eu fui tão elogiada porque meu nível de água no corpo estava ótimo. Olha aí, Parabéns. pelo Nutri. Passou. O pessoal falando aí também de notícias, né? Bota pra ela que eu vou dar um abraço na Renata. Pessoal, saíram os locais de prova pro Senado, né? Que vai ter prova agora nesse final de semana. Quem vai fazer aí a prova do Senado? Levanta a mãozinha pra eu saber. Porque aqui a gente fala notícias aqui do Nordeste, federal e também local, né? A gente dá todo o giro de notícias, né, Renata? Sim. Gente, a Renata, olha só. Abre aqui. A Renata trabalhou na comunicação daqui.
Pensa numa bicha desenrolada. É a Renata. Eu achava, Rê, que tu era jornalista, ou que tu trabalhava com marketing, alguma coisa assim. Sério? Seríssimo. Porque ela sempre teve muita criatividade pra fazer as postagens daqui, né? Sempre muito desenrolada aqui, ó. Padrão, assim, meio Fátima Bernardes. E aí, Rê, a gente vai fazer aqui a nossa dupla, né? Minha primeira voz saiu, então me ajude aqui. O pessoal quer saber, a gente estava conversando sobre conciliar estudo e trabalho, né? A gente já tinha começado esse assunto, mas o pessoal ficou mais interessado para saber mais sobre estratégias e dicas de como otimizar tempo, como conciliar. Às vezes você chega em casa cansada, ainda vai estudar, então como é que você fazia isso? Eu acho que o primeiro ponto, para quem quer uma dica, é tipo assim, descobrir o horário que você melhor funciona. Porque eu preciso muito dormir as minhas 8 horas. Então, de manhã, que é quando eu deveria acordar cedinho, assim, para estudar, não funcionava. De manhã é o melhor horário para mim para estudar, mas eu optava por dormir. Então, a minha opção era estudar quando eu voltava do trabalho, quando eu chegava do trabalho, né? Chegar, tomar um banho, ligar o computador e começar a estudar. E assim, naturalmente você vai demorar mais para pegar o conteúdo, óbvio, né? Porque diferente de alguém que tem uma disponibilidade de tempo maior durante o dia para estudar, durante o dia você está trabalhando. Então, o meu estudo era basicamente à noite, em que videoaulas funcionam muito bem comigo. Então eu coloco a videoaula, vou acompanhando o PDF, tipo assim, ou se não, lia antes o PDF, ia pra videoaula. Eu não sei como é que é a estratégia que você tá usando, comigo funcionava assim. E eu tirava 1h30, 2 horas à noite, depois que eu chegava do trabalho, para poder estudar o conteúdo, né? O que a gente observa aqui é justamente isso. Como não é uma receita de bolo. Não né? Uma é. estratégia funciona para uma pessoa, não funciona para outra e Não vice-versa. É você testar, né, gente? Queria também falar uma coisa. Essa semana a gente teve, né, o Dia do Servidor Público, né? Parabéns, Rê. Dia 28. E pensando nisso, eu trouxe alguns dados para vocês, para embasar esse mundo aí do servidor público, né? Esse levantamento é do painel estatístico de pessoal, tá, gente? Olha, em 11 anos, a gente deixou uma lacuna aí de 210 mil servidores, pois eles se aposentaram, Rê. Então, assim, os próximos anos promete, porque precisa alocar esse pessoal, né? Precisa de pessoas trabalhando no serviço público, né? Para andar. Eu tô falando aqui na esfera da União, tá? Olha, considerando os da ativa, pensionistas e aposentados, são 718 mil homens que estão no cadastro desse mês, tá? Referente à União, só para vocês terem uma noção, como tem mais homens no serviço público do que mulheres. Gente, mulherada, ó, estudem aí, vamos aí botar para frente isso, viu, Rê? Ocupar nosso espaço. Ocupar nosso espaço, ó, 718 mil homens e, pro outro lado, nós temos 502 mil mulheres. Tem uma diferença aí bastante, né? 94% são regidos pelo RGJU, né? São estatutários. Estava falando aí, né? No caso que tu é seletista, né? Isso. E que 2% são temporários e pouco mais de 1% é seletista. Então, só uma visão geral do Serviço Público da União para vocês entenderem um pouco o cenário, como estamos atualmente, tá? Os órgãos com maior número de servidores registrados em setembro deste ano são o Ministério da Educação, em primeiro lugar, em segundo lugar, o Ministério da Economia e terceiro lugar, Ministério da Economia e terceiro lugar da Saúde, certo? Inclusive, a pauta de profissionais da saúde, profissionais na área de educação, né? Promete também nos próximos cenários aumentar vagas para esse público e também reajuste, né? De acordo aí com o presidente que foi eleito, né? Ele já deu entrevistas nesse sentido. Vamos aguardar os próximos trâmites, assim, os próximos pronunciamentos para trazer mais notícias para você. Falando em governo, Rê, a gente fez uma reunião de pauta antes de entrar aqui no Papo de Concurseiro, porque a gente queria trazer notícias para vocês, mas a gente não quer ninguém se matando aqui nos comentários, né? O Brasil se viu aí dividido nos últimos dias, nos últimos meses, e ontem tivemos uma definição, né, acirrada. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns pronunciamentos, algumas entrevistas
do Lula, né, que ele deu nesse sentido de concurso. Lógico que pode mudar, a gente tem que aguardar, né, mas vamos ver o que é que dentro desse cenário já foi dito, tá? No dia 27 deste mês, o Lula sinalizou que pretende fazer mais concursos, né, além de reajustar os salários dos servidores. Na ocasião, ele também falou sobre investimentos, né, na área da saúde, que foi aqui eu falei para vocês, e educação, sendo necessário contratar mais profissionais e reajustar salários. Ele também prometeu continuar com a política, né, de cotas, de inserção social. Também ele falou da importância de fazer concursos para PF, porque, segundo ele, precisa de mais pessoas em fronteiras. Então, ele pretende fazer também concursos para PF. E também ele já defendeu publicamente a reforma administrativa, sem entrar muito em detalhes. Então, eu queria dar esse panorama para vocês aí, como estamos politicamente, com o que ele já disse sobre esse assunto. Mas a gente está sempre atualizando aqui vocês, às segundas, então não percam os próximos capítulos. Rê, voltando aqui para você, né? A gente vai fazer o ping-pong aqui rapidinho para encerrar, porque já me avisaram que tem outro podcast em seguida. Eu sempre sou expulsa desse podcast, né? Pelo Normando. E aí, ó, você falou sobre motivação, que vai além do salário. Mas a gente quer falar de dinheiro mesmo agora. A gente quer falar de dinheiro. Quanto está ganhando um servidor da EBSER no cargo de administrador? Me fala um pouquinho desse motivacional para o pessoal aí de casa. Certo. Pera ainda. Deixa eu ver aqui o bruto, atualizar o bruto. Peraí. A gente sempre coloca o entrevistado nessa situação. Poxa. E outra coisa, Rê, o que é que tu fez com o teu primeiro salário? Menina, no meu primeiro salário, eu acho que eu ainda estava morando com meu... eu acho não, eu estava. Então, tipo assim, basicamente, eu juntei a minha mãe e a minha irmã, porque eu morava junto com elas, e aí eu comprei uma diária num hotel. Chiquérrimo, né? A gente foi pro Carmel, lá do Cumbuco. Eita, menina rasgada, viu? Pois é, babado. Deixa eu te falar quanto é o bruto de um administrador da EBSER. O valor atualizado aqui, do último contra-cheque, R$ 6.896,82. Esse é o bruto. E aí, tipo, os descontos que tem são de imposto de renda e FGTS. E quais os adicionais que pode vir? As gratificações, a questão também, tu fez uma pós, né? Existe essa política? Lá na EBSER, não. Por isso que o rapaz acabou indo pro UFC também, né? Pelo incentivo. Eu acho que a escolha dele... não sei ao certo, porque eu não tive contato, né? Então, não sei quais foram os critérios para ele ir para o UFC. Pode ter sido também o próprio vínculo, né? Às vezes as pessoas optam pelo estatutário. Sim. Por conta disso, dessas gratificações, né? Eu acho que o termo é esse, gratificações. Mas lá é tipo... É o valor do salário, o que você ainda tem, mas para pessoas que estão na área assistencial e médica é insalubridade, então você vai ter um valor a mais, o que não tem para as carreiras administrativas. E aí eu acho que o critério é, tipo, você tá dentro da atividade mesmo, fim do hospital, né? Mas a gente não recebe. E aí, em relação a esses adicionais de qualificação, ainda não é uma realidade pra gente. Então, se você tem uma chefia, você vai receber por esse valor pela chefia, né? Mas basicamente é isso. Rê, e eu quero perguntar pra ti também, quais os teus planos, teus sonhos? Me fala um pouco do futuro. Tu pretende voltar a estudar? Tu deu uma parada, né? Depois que assumiu. Sim. E aí foi dar aula, né? Tu pretende voltar a dar aula? Me conta aí um pouco teus sonhos profissionais. O que eu pretendo... tipo assim, ter um filho. Gente, depois que você casa, vem outros tipos de cobrança, né? Não, é porque assim, você não namora, cadê os namorados? Aquele churrasco ali com a família, né? Cadê os gatinhos? Cadê os namorados? Cadê os boys e tal? Aí você namora. Aí, e aí, quando é que vai noivar? Não tem fim, não tem um dia de paz. Aí, quando você arranja aí você noiva. Aí depois, quando é que vai casar? Aí você pensa que não, o pessoal vai sossegar. Aí depois, com a próxima pergunta... Quando é que vai ter filho? Né? E quando tem um filho, eu acho que cadê o outro filho? E cadê o outro filho? E assim é no mundo dos concursos. Ela, né, ela estudou, ela passou, aí eu tô aqui, qual é o próximo? É assim. Isso. Mas é natural, né, que questione isso. E eu acho que diferente de outras pessoas, tipo, eu vim dizer que você tá estudando pra quê agora?
eu não estou me preparando para nada. Mas, assim, diante desse salário que você diz, caraca, é muito bom, mas tem outros cargos que ainda remuneram melhor, né? E que tem atividades que eu venha a me identificar. E além das atividades, os concursos, as matérias, os conteúdos que são cobrados nas provas, né? São os 2 critérios que eu basicamente uso. As atividades, a remuneração, e aí, antes disso, porque isso é depois que você assume, né, toma posse, mas antes disso, tipo, os conteúdos que eu vou precisar estudar, me preparar para passar nesse concurso que vai me dar essas atividades e essa remuneração. Então, eu pretendo voltar a estudar para concurso, não agora, isso não está nos meus planos agora, mas ouvindo a Lid falar, por exemplo, desses TREs unificados, né? Eu acho que as atividades dentro do órgão seriam muito, muito boas. Então, eu acho que talvez no futuro seria carreiras tribunais. Era o que eu iria imaginar para mim. Mas hoje, tipo, eu tô, não vou nem dizer na minha zona de conforto, mas você Cadê se preparou, essa zona de estudou, conforto, né? Que nunca você chega. preparou, estudou, tá num local em que você gosta, as atividades que você gosta, uma remuneração legal, próximo de casa também, porque eu sei que os tribunais dificilmente você vai vir para a capital. Então, tipo, quando eu fui chamada foi para ficar aqui. Então, eu fico próximo da minha família, o que para mim é um critério super importante, né? Muito, muito privilegiada nesse sentido. Então, é isso. Entendi. Rê, eu também, assim, eu tenho um pensamento que às vezes é mais difícil você voltar a estudar do que começar. O novo atrai muito, né? O novo, assim, você, nossa, que mundo louco, que é uma mistura de amor e ódio, depois você vai amando, no começo você não entende nada, disciplinas que às vezes você não tá ali familiarizado, mas depois você começa a entrar naquele mundo, as conversas, os amigos, tudo começa a respirar e convergir para nesse intuito de concurso. Mas depois que você passou, né, e tudo, tá com a sua vida, tem os seus momentos de lazer e tudo, pra você voltar não é fácil, né? Eu costumo ouvir muito sobre isso e eu sinto também na pele isso, de voltar, de arranjar tempo, de às vezes ver conciliar, enfim, voltar à motivação, como você mencionou, né, de voltar. Eu já vi até uma postagem uma vez sobre a questão de... Tem gente que arranja um trabalho para ficar mais tranquilo para estudar. Mas, às vezes, aquele trabalho, você já começa a pagar as suas contas e você acaba diminuindo o ritmo também. Então, tem que ficar atento a isso. Então, quando você já passa num concurso, né, numa seleção, enfim, aquele sentido de urgência diminui. E com isso você acaba não priorizando o estudo como você priorizava antes, né? Então tem muita essa dificuldade que eu observo. Rê, deixa eu te perguntar mais uma coisa. Você fez diversas provas durante o caminho, né? Como você mesmo mencionou. Qual é a sua banca do coração que bate forte? E qual é que você prefere? Eita, que pergunta difícil. Eu posso te dar uma dica? Pode. A maioria dos convidados aqui, a maioria prefere Sebrasp. Normalmente eles falam Sebrasp. Eu não sei se tu teve uma relação harmoniosa com a Sebrasp, como as outras pessoas que vieram aqui, né? Mas... eu gosto. É um concurso mais organizado, né? As provas também. Então, acho que seria essa escolha. Fica tão difícil eu falar porque na época que eu estudei carreiras administrativas, né, tem muito isso também de você estudar para a banca, saber a banca e ter aquela realidade das questões da banca, né? Além disso, você direcionar melhor. Então, eu fiz isso. Mas, como eu te disse, eu fiz concurso, esse foi em 2014. Olha quanto tempo tem. 8 anos. 8 anos. Então, tipo assim, eu tô muito enferrujada de concurso público, né? Mas CESP seria uma opção. Já pensou te entrevistando aqui novamente, falando das próximas aprovações? Aí eu vou conseguir falar com mais propriedade, né, sobre isso. Mas, pois, Rê, deixa um recado pro pessoal pra gente encerrar aqui o podcast. Um recado aí que você acha que foi fundamental, uma dica, né? Que foi fundamental na sua preparação e na sua aprovação. Eu acho que o que você precisa ter como regra é tranquilidade.
tranquilidade. Você vai viver o processo, o tempo vai passar de qualquer forma. Então, assim, não se sinta ansioso, porque, eu tinha essa meta para hoje e eu não consegui. Comece a estudar antes de sair o edital, é óbvio que você precisa se preparar. E, assim, se apaixone pelo processo do estudo. Hoje a gente tratou sobre emagrecimento, sobre estudo, sobre família, tanta coisa, né? Mas é assim, se apaixonar pelo processo. E fique tranquilo. Cuide do seu psicológico, que é a coisa mais preciosa que você tem. E é isso. Vá estudando, vá com calma, porque vai dar certo. A história de dizer que o concurso é uma fila mesmo. Porque na foto lá que você mostrou no início, né? Na despedida aqui do Prime, tantas meninas que trabalhavam comigo, que também estudavam para concurso e hoje estão concursadas, né? Eu passei em 2018, outra passou esse ano, a outra em 2019. Então, assim, tipo, cada uma teve seu tempo, né? Cada uma teve seu tempo. E aí, gente, eu tenho muita saudade dessa época. Chora, quer aumentar a audiência? Chora. Muito bom. Então, assim, se apaixone pelo processo. Certo. Pois, gente, a gente vai ficar por aqui, mas você sabe que o nosso Papo de Concurseiro ocorre sempre às segundas-feiras, às 19 horas, com giro de notícias nacionais e locais e também sempre um entrevistado aqui dando dicas de aprovação para você. Deixe suas dicas de entrevistados e de perguntas nas nossas redes sociais, gente. E até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.